Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Mais uma live. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Cadê o pessoal? Se o pessoal estiver me ouvindo, o áudio tá bom? É isso aí, pessoal. Legal, hein? Bastante gente entrando. Para quem não conhece, esse é o Guia da Paralisia Cerebral. Hoje teremos uma live bem legal, um bate-papo bem gostoso com a fisioterapeuta Ana Isabel. Pessoal, tá bom o som aí? Tá bom? Pessoal, aproveitando, pessoal que puder compartilhar a live para ajudar o canal, né? Um canal que está crescendo bastante. Para você que não é inscrito, ou você conhece alguém, né, algum profissional da saúde, ou alguém que se interessa pelo assunto, né, do guia, pede para se inscrever. Pega o aviãozinho aqui, ó, aqui do ladinho, né, e compartilha com eles aí, tá bom? Para todo mundo assistir a live, tá bom? Esperar mais um tempinho, só para o pessoal entrar, para o Instagram poder chamar o pessoal, tá bom? Mas só mais um pouquinho. O assunto hoje é bem legal, hein, pessoal? O som tá bom? Tá bom, legal. Tô vendo que a galera tá entrando, tem o Rafa. Tá tudo bem aí, Rafa? O som tá bom? A Nila, a Mari. Legal. É isso aí, pessoal. Vamos chamar então a nossa amiga, a nossa profissional, que vai dar uma palestra com a gente aqui hoje. A Ana Isabel, se a Ana estiver aí, já pode chamar aí, Ana. Vamos ver se a Ana está aqui. Ana está por aí, Ana? Aí, vamos lá. Só mais um pouquinho, tá, pessoal? Aê, deu certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá bom, pessoal, aqui que hoje vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Mas para começar, vamos se apresentar, né, Ana? Você pode se apresentar, a sua formação. Primeiramente, obrigado, tá? Por ter aceito a fazer parte aí do nosso guia, para passar um pouquinho do teu conhecimento, tá? Muito obrigado. Pode se apresentar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Grata a participação de todos. Meu nome é Ana Isabel. Eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em neurologia pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, quebrar paradigmas também a respeito da reabilitação, dizer que é possível, sim, com conhecimento, estimular seus filhos em casa de uma forma simples, sem custo, e esse é meu objetivo principal aqui. Ô, Ana, quando a gente pensou em trazer um tema assim para o canal, é o que eu vejo, tá? Eu tenho uma filha com paralisia cerebral também, tá? A Clarice, ela faz fisioterapia, enfim, diversas terapias. E muitos dos pais, eles querem jogar toda a responsabilidade somente para os profissionais de saúde, somente nas terapias. E a gente, eu e a minha esposa, a gente acredita que em casa a gente consegue fazer bastante coisa, né? Porque assim, tem aquele tempinho. Eu sei que a vida, né, do pai com uma criança especial, de uma mãe, é corrida. Mas se a gente tem um tempinho, a gente pode estimular mais, né? Isso, meu, é um ganho muito grande para os nossos filhos, né? Sim, com certeza, Diego. E a minha proposta é fazer com que não seja pesado, que seja leve. Então, assim, uma premissa que eu trago aqui também é que seja leve, sabe? Que seja divertido e prazeroso para os familiares. Eu não estou aqui no papel de dar mais sobrecarga para as famílias e falar, esse exercício é bom, esse. Não, eu estou aqui para dizer assim, ó, dentro da rotina de vocês, o que dá para fazer
que vocês já fazem, mas assim, com um olhar agora, opa, eu consigo fazer isso assim com um olhar de isso desenvolve o cérebro do meu filho, mas não que vá além do que vocês já fazem, porque vocês já fazem muita coisa, né? Vocês já são pais, então minha proposta aqui é que seja algo que se encaixe na rotina e que seja simples, sabe? Essa é a minha proposta, que a gente possa resgatar coisas simples que a gente já conhece muitas vezes, mas ficou perdido em algum lugar. Então, essa é a proposta. Show de bola. Pessoal, só para lembrar o pessoal aí que tivemos aí as perguntas, né? Que o pessoal da audiência mandou para a gente. Então, essas perguntas vai ser ao longo do nosso bate-papo, tá? Então, a gente vou lançando umas perguntas, a Ana Isabel vai respondendo, e dependendo como for, a gente consegue até responder algumas perguntas aí do chat, tá bom? Então, vou começar já com uma perguntinha aqui. Qual a importância da pele? Né? Qual a importância da pele para criança com paralisia? Tá. Só para embasar melhor o pessoal que está chegando, eu vou falar aqui, pessoal, sobre 3 sentidos principais com que nosso cérebro aprende e se desenvolve. Nós temos muitos sentidos, nós temos mais do que 5 que a gente aprende na escola. Tato, paladar, visão, a gente tem mais do que 5. Mas eu vou falar sobre os 3 principais que são, assim, masters para o cérebro. E esses 3 sentidos, 2 vocês já conhecem, e o terceiro é um sentido que pode ser novidade para muita gente, então fica até o final que eu vou falar sobre ele. O que tu me perguntou agora sobre a pele. A pele é um órgão sensorial de um sentido chamado tato. Então, a pele é o maior órgão sensorial do nosso corpo. Então, quando a gente toca a pele, a gente está tocando um órgão sensorial. Então, tem um autor muito bom que eu gosto muito, que ele fala que tocar a pele é tocar o cérebro. Então, imagina a importância, né? Então, se a gente, na área da neurologia, né, com crianças com PC, a gente quer trabalhar o cérebro, então, olhem para a pele. Olhem para a pele. A pele é muito importante. Então, essa é a importância da pele. Assim, a pele, através da pele, eu consigo delimitar quem eu sou e quem é o outro, através da pele. Através da pele também a gente aprende a se sentir amado. Então, através do toque dos nossos pais, a gente desenvolve também questões emocionais. Eu me sinto amado, eu me sinto querido. Então, através da pele também, também nos traz benefícios emocionais. E como que a gente estimula a criança pela pele? Tá, é muito simples, gente. Vamos resgatar isso, é muito simples. Para estimular a pele é tocar nessa pele. Então, tocar. E o mais importante, assim, do toque é tocar com firmeza, sabe? Com a firmeza. Não tocar só, que tem vários tipos de toque, né? Tem um toque, que é aquele toque que você faz um carinho na criança. Ok. Só que esse toque para estimular a pele é um toque com mais firmeza, com mais profundidade, tá? Então, você pode estimular a pele do seu filho de diversas formas. Por exemplo, você pode acordar pela manhã e estimular tocando. Filho, bom dia, e tocando nessa criança com um toque mais firme. Então, você pode tocar em todo o corpinho, tocar no corpinho. Você não precisa necessariamente usar algo especial. Não, você pode ir lá e tocar nessa criança, tá? Então, é simples, tocar. Só uma perguntinha. No banho, o banho é um momento que você consegue estimular bastante a criança, né? No banho, assim, tocar a pele da criança, enfim, que seja com a buchinha de ensaboar a criança, isso também seria um estímulo? Sim, então assim, a pele, então imagina, se a gente põe a mão numa coisa que é mais morna, a gente sente o morno, a gente sente o frio, a gente sente a textura, né, das coisas, se é áspero, se é macio, então tudo aquilo que eu ofereço para a pele é um estímulo para a pele. Então, assim, por exemplo, no banho, a gente pode, sim, no banho que é uma boa hora, porque a pele está, né, tá desnuda, então é a melhor hora, o corpo está todo desnudo, então é a melhor hora de estimular. Então, nesse momento, a gente pode sim usar textura, a gente pode usar buchinha, a gente pode usar a temperatura da água, então não tem nenhum problema se eu tomar um banho mais morno com a criança, em algum momento eu der um lapso mais frio para estimular essa pele também, entendeu? Então, isso também são bons estímulos para a pele. E existe alguma parte do corpo que você recomenda que tem que ser mais tocada, enfim? Sim, existe sim. Então, a pele, ela, como eu falei, é um órgão sensorial.
E tem áreas que têm mais sensores. E essas áreas são a região da boca, as mãos e os pés da criança. E os pés. Estou aqui com um boneco para me ajudar. Então, essas são as áreas que o corpo mais reconhece, tem mais sensores. Então, se não deu tempo tocar, não deu tempo, taranã, não deu tempo, tudo bem. Toca na região da boca, então faz toque nessa região da boca. Toca nas mãos, toca dedo por dedo dessa mão, vai tocando nessa mão. E também toca os pés. Uhum. Pronto. Se não der para fazer outras coisas, toca nessas regiões que vai favorecer muito o desenvolvimento do seu filho. É na planta do pé? Isso, toca na planta do pé. E é sempre lembrando que o toque tem que ser um toque com mais firmeza, tá, gente? Porque muitas vezes, principalmente bebês que nasceram prematuros ou bebês que tiveram muitos procedimentos, né, invasivos, eles tendem a sentir o toque mais, sim, um toquezinho mais leve como algo doloroso, sabe? Como algo que não é muito bom. Então, é muito importante a gente sempre tocar, pensando na estimulação da pele, tocar de forma com mais firmeza, mais profundidade, tá bom? Então, essa é uma das formas de se estimular a pele. E precisa usar alguma coisa para a gente fazer esse toque, essa massagem? Enfim, ou não, não tem nada que possa ajudar? Ou tem? Sim, tem sim. Assim, não necessariamente você precisa usar. Você não vai deixar de fazer tocar a pele porque precisa usar alguma coisa. Não, não precisa. Mas se você quiser, se você tiver com tempo, num momento que você tiver mais à vontade com sua criança e, né, que flua bem para você, você pode sim usar um óleo. Eu recomendo demais os óleos que são óleos vegetais, tá, gente? Tem no mercado muitos óleos que são minerais, que veio do petróleo, que não é bom. Então, observem isso. Então, usem óleos vegetais, óleos que vieram, óleos de semente de uva, é muito bom. Óleos de coco também é muito bom. Então, esses óleos são ideais, assim, pra gente fazer massagem. Mas lembrando que não precisa ter. Mas se tiver, e se tiver com um momento para fazer, você pode fazer também. Pode usar sim. Entendi, legal. Aproveitando, só dando um tempinho aqui, só para falar para o pessoal compartilhar essa live, né? O pessoal que não é inscrito no canal ou conhece alguém que não é inscrito, compartilha essa live para dar bastante like para a gente aí, para o canal subir e ajudar aqui o guia da paralisia, tá bom? Olá, Temos outra gente. perguntinha aqui. Vamos lá. Qual outro sentido é importante na maturação do cérebro? Tá. Então, lembra que eu falei que a gente ia falar sobre três sentidos principais? Três. A gente já falou do primeiro, que é o tato, e que o órgão desse sentido é a pele. E para eu tocar o cérebro, eu preciso tocar a pele. Ok. Um outro órgão, um outro sentido, que é muito importante para o desenvolvimento do cérebro, pensando na parte neurológica, é a nossa visão. A nossa visão. Esse vocês já conheciam também, né? Lembrando que tem mais um, o terceiro sentido, que é pouco conhecido pelas pessoas, mas eu, como na área da neurologia, estou aqui para trazer esse conhecimento. Mas vamos lá, vamos falar sobre a visão. Bom, a visão, pessoal, é um sentido muito importante para a gente desenvolver o nosso cérebro na maior capacidade. Então, assim, a visão, qual a importância dela? Ela colabora com o quê? Com diversas coisas. A visão colabora com o nosso cognitivo. Então, por exemplo, se eu estou vendo isso aqui, aí vai melhorar meu cognitivo, porque eu vou ver que isso aqui é vermelho, eu vou ver que tem uma textura, ou né, essa bifurcação aqui, eu vou ver que isso aqui é preto, eu vou associar que isso aqui é um olho. Então, a visão colabora muito com o nosso cognitivo. A visão colabora muito com o nosso motor também. Então, por exemplo, para uma criança sair de um lugar e ir para outro, ela foi através da visão também. Uhum. Através de outras coisas, né, do motor e tudo, mas é como se fosse assim, o pontapé inicial para se fazer uma tarefa é a visão. Então, para uma criancinha lá atrás, ela alcançar um brinquedo, foi a visão. Por mais que a gente fale assim, a gente foi lá para fazer fisioterapia, para fazer terapia ocupacional, que é muito bom, para fazer o alcance e tudo, mas se essa visão não foi bem desenvolvida, essa criança pode não ter tanta motivação para
para fazer as coisas. Então, a visão é um sentido muito importante. E a visão, pessoal, é um sentido assim, quando a gente nasce, é um sentido muito primitivo ainda. Por quê? Porque no útero não tinha luz. No útero não tinha coisas, assim. No útero já tinha movimento, no útero já tinha o contato, né, do líquido amniótico com a pele. Só que não tinha visão ainda. Então, quando nasce, a criança nasce com uma visão muito primitiva. E a gente precisa estimular essa visão. E como é que a gente faz isso, né? Esse é o X da questão, né? Que eu acho que seria a tua próxima pergunta já. Também tem uma pergunta pessoal, não sei se entra agora, mas pode responder essa aí, de qual a importância da visão, como que faz isso. Aí depois eu faço essa pergunta pessoal. Tá? Pode. Tá bom. Pode. Combinado. Então, a visão, pessoal, além dessas coisas que eu falei, né, de ajudar no motor, no cognitivo, ela também ajuda na nossa postura. Então, a postura também é influenciada pela visão, tá certo? Essa é mais uma coisa. E como é que eu estimulo essa visão? Bom, gente, é muito simples também. A gente pode estimular a visão através de 3 coisas principais. Uma, o rosto. Então, o nosso rosto estimula muito essa criança, a visão da criança. E aí, eu não paguei nada, já tá lá de graça. Eu não precisei sair, me deslocar para um setor, né, de reabilitação, eu posso fazer em casa. Então, o rosto humano, objetos e também imagem de contraste. Eu vou explicar o que são cada coisa. Então, o rosto, eu posso chegar perto do rosto da criança com a distância mais ou menos de 1 palmo, chegar perto desse rostinho e eu posso, o mais importante, gente, para a visão, é ser lento, sabe? Não adianta eu pegar um brinquedo e fazer isso aqui, ó. Oi, filhinho! Não adianta. Porque não adianta, gente. Porque ele precisa primeiro focar. Precisa focar naquela coisa. Você precisa focar. Então, ofereça os objetos, ou o seu rosto, ou imagens de contraste, que eu vou explicar o que que é, de forma lenta, viu, pessoal? Lenta. Então, de forma lenta, olha para o seu filho, espere ele fixar os olhos em você. E quando ele fixar, você pode se movimentar. Só que de forma lenta. Você pode movimentar para um lado, depois você pode movimentar para o outro lado, ok? Tanto assim com objetos também. Movimentar de forma lenta. Ah, a criança perdeu o foco? Eu paro, volto mais um pouquinho. E lembrando, gente, menos é mais. Não precisamos de muitos estímulos visuais, muita luz, muita coisa forte. A gente não precisa. Coisas lentas. As imagens de contraste que eu falei, o que que são? As imagens de contraste são algo. Vou pegar aqui um papel para mostrar para vocês. Então, imagina que aqui é um papel branco. E aí, a imagem de contraste imagina esse papel branco tem impresso uma coisa preta, que aqui tá verde, né? Mas imagina que é preto. Então, essa é a imagem de contraste tem um fundo branco e tem uma coisa preta no meio. Ou fundo preto e uma coisa branca. Essas são imagens de contrastes, branco e preto. Podem ser listras, pode ser, por exemplo, um círculo, um quadrado, um coração, o que quer que seja. Mas essas imagens de contraste também estimulam muito. Então, por exemplo, seu filho em casa, você pode imprimir lá uma imagem de contraste, preto e branco. Você pode pegar uma lanterna. Imagina o que é uma lanterna. Você pode pegar uma lanterna ou uma lanterna do celular mesmo e iluminar essa imagem. Você pode iluminar ou não, tá, gente? Eu tô falando para crianças mais graves, que tem mais comprometimento da visão também. E aí é bom iluminar. Mas crianças que não têm tanto comprometimento não precisa. Então, você pode iluminar isso e pode mostrar para a criança lentamente. Isso, gente, vai favorecer muito a visão da criança, sabe? As coisas são muito simples e ajuda muito. É isso, Diego. Fala a tua pergunta agora. Na verdade, não chega a ser nem uma pergunta, né? Mas a Clarice, ela tem cegueira cortical, né? Então, assim, a gente não sabe se ela realmente, o que ela enxerga, né? Então, a gente tem que estimular ela bastante. E uma das coisas que a gente faz é essa mesmo, é essa imagem de contraste mesmo, entendeu? A gente começa a colocar, ou quando a gente chega bem pertinho dela, assim, a gente percebe que ela dá uma olhada e desvia um pouco o olhar, enfim, mas que ela, quando a gente chega perto, ela segura o olhar, às vezes, assim, sabe? Que ela dá uma segurada por alguns segundos, entendeu? Então, é bem legal.
Ótimo. Ótimo, que bom, Diego. E começa assim, né? Os segundos eles vão aumentando, né? Sim. Então, por exemplo, uma criança de 3 meses, que é o primeiro momento que a criança consegue fixar, ela faz uma fixação de 3 segundos. Então, essa fixação vai aumentando ao longo do tempo. Então, é importante. Outra sugestão também, que pode ajudar muito, isso eu aprendi com a professora na Unicamp, muito boa na área de visão, que assim, é a gente narrar a vida para a criança, mostrando próximo dela as coisas. Então, por exemplo, a criança vai comer uma banana. Então, você pega a banana e você mostra próximo da criança. Filha, numa distância mais ou menos de 20 centímetros, um palmo. Filha, isso aqui é uma banana. Você vai comer essa banana agora. Olha lá. Você vai narrando para a criança, sabe? Então, O importante é sempre conversar com a criança, né? Sempre falar tudo que vai fazer. Isso é bem importante. É o que as terapeutas sempre cobram a gente. Vocês estão conversando com a Clarice? Vocês sempre estão falando o que vocês estão fazendo para ela? Sim. sim. Sim, é muito importante, porque também tira do cognitivo dessa criança, né? Tipo assim, tira também desse cognitivo. É muito importante conversar. Tá, ô, Ana, você falou tudo que a gente pode fazer. Mas agora o que a gente não pode fazer relacionado à visão? Tá? O que a gente não pode fazer? Que é prejudicial para Tá, a criança. tá. A respeito da visão, gente, uma coisa que eu vou bater numa tecla que provavelmente vocês já saibam, que não é muito bom para a visão, é o uso de telas. Então, imagina, se eu estou falando para vocês que a visão precisa ter foco, a pessoa precisa conseguir fixar naquele objeto, naquele rosto, ou na imagem, no que é que seja, tem que fixar, né? Então tem que olhar de forma, por alguns segundos para aquilo, e permanecer ali. Então imagina, o objeto tem que estar parado ou se movimentando de forma bem lenta. Então imagina no celular, primeiro, que já tem uma luz muito forte em cima dos olhos. Segundo, são imagens passando rapidamente. Tchac, tchac, tchac. Não existe a possibilidade Uhum. de uma criança conseguir fixar os olhos naquilo. Então, isso prejudica o desenvolvimento da visão. Então, as telas, além de prejudicar outras mil coisas, também prejudica o desenvolvimento da visão. E então, às vezes a gente, se for colocar uma musiquinha, alguma coisa para distrair a criança, o ideal é que seja só através da audição, mas não através da visão, ok? Caixa de luz é bom ou não? Sabe aquela caixa de luz? Existem Sei. umas caixas de luz com várias cores. Aquilo ajuda? Ajuda, a caixa de luz ajuda, que é um recurso terapêutico. Mas a proposta aqui é falar sobre coisas que a gente consegue fazer em casa. Então, assim, na terapia, a terapeuta tem especialidade para fazer aquele tipo de conduta, dependendo do que a criança precisa, o tom da luz, né, da luminosidade, o que vai ser ofertado para a criança, o quanto essa criança responde àquilo. Então, a terapeuta, dentro da avaliação dela, ela vai organizar a terapia com aquela caixa de luz. Sim, ela é um recurso terapêutico bem-vindo. Porque às Mas vezes também não é para casa, às vezes não é viável para algumas famílias, né? Talvez. às vezes não é muito viável. Assim, quando eu falo de, por exemplo, se a criança tem um déficit visual mais acentuado, eu sugiro iluminar o objeto, tá? Sim. Não iluminar direto no olho da criança, mas iluminar o objeto para que a criança veja o objeto iluminado. Então, por exemplo, eu posso colocar também aqui, por exemplo, o celular embaixo desse brinquedo aqui, e aí esse brinquedo vai ficar iluminado. Então, isso destaca para a criança, tá? Diferente de um celular que vai ficar a luz direta na cara dela, nos olhos. Então, é isso, assim, de forma, assim, em casa dá pra usar isso. Dá pra usar o celular, usar a lanterna do celular e não o próprio celular. Legal. Só para falar aí pro pessoal que tá, então tem um pessoal que está entrando e saindo, mas tem bastante gente que está ficando com a gente aqui. Isso é bem legal. E mais uma vez, falar para quem, o pessoal compartilhar a live, o pessoal que está aí, vai compartilhando com os amigos aí, ó. O pessoal entrar que ainda dá tempo, tá bom? Vamos lá. Agora, o último sentido. Até eu estava esperando, eu quero saber qual que é o último sentido, que é o desenvolvimento cerebral. Qual que é o último sentido? Tá, para quem ficou aqui até agora, vamos lá, vamos desvendar esse mistério que eu falei sobre os 3 sentidos, né, principais que ajudam a desenvolver o cérebro das crianças. Gente, quando eu falo sobre esses sentidos, que a proposta é que seja de forma para todas as crianças, tá? O que eu tô falando não é só para crianças que têm paralisia cerebral,
são para todas as pessoas, as crianças, que têm cérebro, né? Eu tô falando sobre o cérebro. Então, não precisa assim, ah, não, se não tem PC, eu não vou aplicar. Sim, você pode aplicar, tá? Então, assim, o último sentido que a gente estava guardando aqui para o final é um sentido, pessoal, que ele é pouco conhecido, mas que ele é muito importante para diversas coisas do nosso cérebro. Não só no cérebro, assim, no corpo inteiro. Esse sentido, ele ajuda a gente a regular nossas emoções, vai vendo? Ele ajuda a gente no aprendizado, ele ajuda a gente na nossa concentração, ele nos ajuda no nosso tônus. Então, a gente pode também fazer exercícios para aumentar esse tônus ou para diminuir esse tônus através desse sentido. Esse sentido, ele ajuda a gente a nos localizar no espaço. Então, opa, onde é que eu estou aqui nesse lugar? Onde é que eu estou nesse espaço aqui, nesse planeta? Onde é que eu me encontro? Ele também nos ajuda isso. Ele também nos ajuda no nosso equilíbrio. Então, é um sentido poderosíssimo. Então, vamos usar ele a nosso favor para desenvolver nossas crianças, a atenção das nossas crianças e tudo mais. Então, pessoal, é o seguinte. O sentido a qual eu me refiro é o sentido vestibular. E não é aquele vestibular que a gente faz a prova, vai para a faculdade, não, tá, gente? Graças a Deus não é isso, não. É um outro sentido. É um sentido que o órgão desse sentido, ele está dentro do nosso ouvido. Então, esse órgão, ele é bem pequenininho, são vários ossinhos ali. E dentro desses ossinhos, existem canais. E nesses canais existe um líquido. Ok, esse líquido ele é maravilhoso, porque ali nesses canais existem também várias células, que a gente chama de células ciliadas. São célulazinhas que ficam ali. E cada vez que eu movimento a minha cabeça, esse líquido se movimenta, essas células captam esse movimento, transformam essa captação num impulso elétrico, manda para o cérebro organiza essa informação e percebe. Por exemplo, se eu movimento a minha cabeça para esse lado, vocês vão perceber que os meus olhos, eles tendem a ir para lá, né? Então, eu movimento a cabeça para cá, mas os olhos vão para lá, para manter minha visão certinha, né? Organizada. E assim vai. Então, cada vez que eu movimento a minha cabeça, essas células captam esse movimento e fazem esse milagre, né? Porque é uma coisa linda de se ver, assim. Estudando a neurologia, eu fico encantada com a beleza da vida. Então, assim, esse sentido, né? Esse órgão que está dentro do ouvido, né? Que é desse sentido vestibular, ele nos ajuda em diversas coisas, como eu falei para vocês. Então, assim, por exemplo, se a criança não desenvolveu muito bem esse sentido, e ela vai para a escola, está lá aprendendo alguma coisa, o que é que o cérebro preconiza? O que é que ele prefere? O cérebro prefere se manter equilibrado ou prefere aprender o ABC? O que é que tu acha, Diego? Para mim é equilibrado, né? Sim. O cérebro vai sempre preconizar se manter equilibrado diante de todas as tarefas, assim, tanto de aprendizado, de foco, concentração. Por exemplo, nós adultos, inclusive, estamos aqui concentrados nessa tarefa, mas se eu não tiver uma boa organização vestibular, acabou. Eu fico distraída, fica difícil para mim. Então, essa organização, pessoal, inclusive, começa dentro da barriga. Então, mamães que estão aí com bebês na barriga, ou quem conhece alguém que está planejando ter filho, já se movimentem muito, se movimentem, porque já começa essa programação dentro da barriga. Então, esse sistema vestibular, ele é lindo, ele é uma coisa encantadora, assim, eu gosto muito. Então, ele também ajuda a gente no controle da cabeça. Então, se a criança, né, a criança com PC, se a gente está trabalhando no controle de cabeça da criança, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar muito movimento para ela. Então, se esse órgão ele é especializado em captar o movimento e se organiza a partir daí, vamos pensar juntos. Como é que eu estimulo esse órgão? Me movimentando a criança. Movimento, gerando movimento para que esse líquido se movimente
e a gente consiga desenvolver esse sistema, né? Uhum. Me E como que a distrair aqui agora, gente, tá vendo? e como que a Ah, gente faz isso em casa? tá, vamos lá. Diego, essa é a melhor assim, notícia, porque é uma coisa muito simples e pode ser uma coisa muito divertida, sabe? Assim, se tornar isso um momento prazeroso com a criança, divertido para você e para ela. Então, eu vou ensinar algumas coisas simples. Então, assim, é uma coisa muito fácil. Rolar. Rolar. Rolar no chão. Rolar com a criança no chão. Ou rolar em cima da cama. Rolar num tapete. Rolar. Então, pega a criança e brinca. Vamos rolar para um lado, vamos rolar para o outro. Fazer cambalhotas. Dar cambalhotas. Nossa. Também é uma ótima forma de estimular esse sistema. Né? Movimentar. Gerar movimento nessa cabeça. Outra forma de estimular esse sistema vestibular é na hora de transportar a criança. Então, por exemplo, se eu posso transportar, né, se minha criança é leve, né, respeitando também o meu próprio corpo, se eu posso transportar essa criança no braço, no colo, ou se eu posso transportar essa criança, dependendo do tamanho dela, num sling, por exemplo, né, num canguru, é muito rico. São muitos estímulos, porque eu tô ali o tempo todo, ó, fazendo o quê? Movimentando essa cabeça. Uhum. Movimentando essa cabeça. Então, uma brincadeira legal também, bota a criança nas costas, né? Bota a criança nas costas e brinca, sabe? Corre com ela nas costas e brinca, movimenta. Porque isso gera movimento na cabeça, isso gera estimulação nesse sistema vestibular e gera essa organização neurológica. Que mais que a gente pode fazer? Não, é Você já engraçado que percebeu? às vezes o pessoal o pessoal acha que a gente precisa ter um monte de equipamento em casa para poder estimular a criança. Aí, assim, às vezes as pessoas não fazem esse estímulo em casa porque, meu, não tem esse conhecimento, não tem essa dica, né? Então, assim, para mim tá sendo, ó, daqui a pouco mesmo eu vou começar a rolar a Clarice aqui, daqui a pouquinho. Acabando a live, eu vou rodar ela. Isso, cara, isso é isso aí, Diego. Rola, brinca de movimentar. Então, assim, é o que tu falou, muitas vezes, e esse eu sinto que essa é a minha missão de vida, sabe? Assim, tipo, aprender e transformar esse conhecimento científico de forma simples, para que as pessoas possam se empoderar desse conhecimento e falar, eu consigo, eu posso fazer. Então, assim, colocar a criança, né, brincar com a criança nas costas, correndo com a criança, isso é um ótimo estímulo vestibular. Outra coisa também, gente, uma coisa muito barata, rede. Não precisa ser a rede de lycra da terapia, da integração sensorial. Não. Pode ser uma rede. Você pode comprar uma rede, botar em sua casa e balançar essa criança na rede. Aí deita você e ela na rede, ó. Ó que beleza. Que legal, Deita né? você e ela. Que legal, hein? Então, deita você e ela na rede. Você está fazendo um grande estímulo para ela. Você está descansando também. E está estimulando essa criança, né? E está gerando também conexões afetivas entre vocês, o que é muito importante. Uhum. Então, brincar, ter uma rede em casa é bom. Outra coisa, um balanço. Então, assim, eu posso ir no parquinho, ter um balanço no parquinho aqui no bairro. Pronto, vai no parquinho. É ótimo. Então, balança essa criança no parquinho. Outra coisa também que eu gosto muito é uma brincadeira que eu tinha muito na minha infância, que a gente chamava de cavalinho. Que é uma coisa muito simples, gente, que era muito boa. Eu acho que minha programação neurológica foi boa, viu? Porque lá na infância lá, a gente não tinha recursos. Eu vim lá do interior do Piauí, imagina. Não tinha recurso nenhum, não tinha negócio de clínica, nada disso. Mas tinha uma brincadeira que eu adorava, que era assim. É assim. Você coloca a criança no seu colo, e aí Ah, você legal. movimenta a criança. Você pode segurar, dependendo de como for, né? Porque às vezes a criança. Deixa eu mostrar aqui. Às vezes a criança não tem tanto controle de tronco, aí você segura no tronco da criança. Mas se ela tem mais controle de tronco, você pode segurar um pouquinho mais embaixo, na pelve. E a proposta é a gente movimentar fazendo isso aqui, ó, no colo. Aí tinha até a musiquinha, né? Cavalinho, cavalinho, cavalinho. Você pode pegar no braço, se a criança tiver mais controle, você pode pegar no braço dela e movimentar. Então imagina, isso aqui é o quê? Movimento oscilatório, ritmado, que faz com que esse líquido da cabeça se movimente, essas células sejam estimuladas e haja uma programação neurológica muito boa. E é uma coisa simples, você não saiu de casa. Não, e às vezes o pessoal até brinca, né, com a criança de cavalinho assim, de cavalinho do jeito que você está mostrando, e não sabe que isso é uma terapia em casa.
Às vezes o pessoal tá brincando com a criança e tá fazendo a terapia e não tá sabendo que tá fazendo terapia, né? Legal. Sim, com Eu certeza. não, eu tô falando porque eu não sabia disso. Eu brinco com a Clarice assim, direto. E eu não sabia que isso era para ajudar no vestibular dela. Entendeu? Que legal. Sim. Legal mesmo. Uma pessoa colocou aqui sobre dançar. Sim, dançar também, dançar. Tem muitas mães que eu recomendo, gente, vamos dançar com as crianças, vamos dançar. Coloca uma música que você gosta, que vai ser um momento prazeroso para você também, né? Para a mãe também é importante, gente, se vejam, queridas mães, se vejam. Então, é um momento de você descontrair, você põe uma música que você gosta. Eu gosto muito de forró, né? Porque eu sou da terra do forró. Então, bota a música que você gosta, pega essa criança no colo e vai dançar com ela. Sabe, gera movimento inesperado para essa criança, sabe? Sai dessa caixinha de só. Hoje em dia, tem uma professora que ela fala assim, que hoje em dia as crianças estão muito em containers. É um termo que ela usa para dizer. A criança está no bem conforto, sai do bem conforto, ou na cadeirinha do carro, vai para a cadeira de rodas, ou fica no chiqueirinho, ou fica, sabe, sempre em Uhum. containers. Então, a gente pode tirar essas crianças desses lugares, a gente pode pegar essas crianças no colo, e a gente pode dançar com essas crianças. É um ótimo estímulo. É, Então é isso. A Ana falou da dança aqui, eu lembrei, muito boa. Ótima dica. E outra coisa, assim, que eu vejo que o. Ah, só mais uma coisa sobre essa questão da dança. É a gente gerar movimentos inesperados com a criança. Então, por exemplo, eu posso pegar a criança, colocar ela aqui nas costas e eu posso, de repente, sem ela esperar, tipo, uou, como se eu fosse cair com ela. Esse tipo de movimento inesperado, ou na dança, né? Tô brincando, tô dançando, e uou, vou para baixo ou para cima. Isso é uma forma, esses movimentos inesperados, né? Que muitas vezes gera aquele susto, né? Que é um reflexo, né? Reflexo de Moro, que tipo a criança se assusta um pouquinho. Gente, isso é o que programa as crianças de vocês para lidarem com o estresse futuro. A programação do aprendizado, do estresse e do comportamento vem daí. Então tem mais Caramba. que me fala. Pode falar, Diego. Não, caramba, que legal, não sabia. Pois é, tem mais que falam assim: ah, eu não movimento meu filho porque se eu movimentar, ele se assusta. Ótimo, que bom que ele se assusta. Sinal que o sistema dele está íntegro. Que bom que ele se assusta. A gente precisa ir dando pequenos sustinhos, né? Movimentos inesperados para a criança se regular isso, né? Se ajustar a isso, para que isso venha lá na frente, ajudar ela no comportamento dela e por aí vai. E isso, a Paty colocou aqui, né? Sensação de reação e proteção, justamente. Então, às vezes eu pego minhas crianças, eu brinco, que eu trabalho mais com os pais do que com as crianças. Porque eu pego a criança no consultório, eu faço uns manuseios para ela cair mesmo, para ela cair, para ela, sabe, inesperadamente. Eu tiro ela Aquele do reflexo, conforto. né? Eu tiro ela do conforto. Então, é isso, a gente precisa disso, sabe? Precisa sair dessa bolha, precisa sair desse lugar de achar que é só a terapeuta que sabe fazer, que é só na clínica cara, que tem o melhor equipamento, que custou R$ 50.000, que é bom. A gente tem que sair desse lugar e entender que a gente consegue fazer em casa, sabe? Que com poucos recursos a gente consegue sim estimar nossos filhos. Esse é meu maior objetivo, de ensinar essas famílias a isso, de empoderar essas famílias, porque com conhecimento, gente, a gente vai longe com conhecimento. Então, como tu falou aí, Diego, né? Tu também não sabia Não sabia, né? que fazer certos tipos de movimento específico que tu já fazia. Por isso que eu falei, gente, tem coisas que a gente já faz. Tem coisas que a gente já faz em casa e não sabe que é bom para criança, né? Sim, tem coisas que a gente já faz. Por exemplo, tem coisas que eu penso muito, que eu vejo que são coisas inatas da gente. Então, por exemplo, qual é a mãe que não pegou o seu filho no colo quando ele estava chorando, se esperneando, ou para ele dormir, que ficou balançando? Qual é Muitas. a mãe ou o pai que não pegou a criança e colocou no carro para ela dormir? Não, vamos dar a volta no quarteirão para essa criança dormir. Uhum. Tu já fez isso, Diego? A Clarice é assim até hoje. Ela tá brava, a gente coloca no carro, dá uma volta com ela, ela já fica relax. Então, Entendeu? isso é o sistema vestibular. Porque o sistema vestibular, ele também nos ajuda a nossa regulação emocional. Então, por isso que é muito importante a gente movimentar essas crianças, Uhum. balançar, movimentar, gerar movimento, tá bom? Luana, É, aproveitando, pode tem falar.
da Lazara, Lazara Souto. Que é uma pergunta minha também. Como que a gente pode estimular essa criança ou fazer exercícios na cadeira de roda? É, a respeito de tudo que eu falei, né? Dos três sistemas, a gente consegue fazer tudo na cadeira de rodas. A gente consegue estimular a visão na cadeira de rodas, a gente consegue estimular o tato também, né? Eu posso pegar a criança, fazer a massagem nos pés dela enquanto ela está sentada. Eu posso, enquanto ela está comigo na cozinha, eu posso tocar nas mãos dela, na cadeira de rodas, tranquilamente. O vestibular, né? Que é esse sentido que requer mais movimento. Como é que eu posso estimular ele na cadeira de rodas? Simples, movendo essa cadeira. Por exemplo, girando a cadeira em torno do próprio eixo. Eu posso pegar essa cadeira, eu posso ir para frente, eu posso ir para trás, eu posso ir rápido, eu posso ir devagar, eu posso ir rápido e frear de uma vez. Essa coisa do movimento, né? Inesperado. Eu posso ir freio. Eu posso ir para frente, de repente, vou para trás. Entendeu? E assim, gente, lembrando, tudo eu vou observar na minha criança, né? Os pais são soberanos a respeito dos filhos, né? Do conhecimento que eles têm dos filhos. Então, observe, por exemplo, pode ser que tenha um movimento que você faça que a criança vai se assustar, pode ser que ela chore. Aí a gente faz o quê? A gente abraça, a gente acolhe. O sistema, quando eu abraço a criança, é lindo, a natureza é linda. Quando eu abraço a criança, esse aperto ele chega no cérebro, essa informação chega mais rápido do que essa informação de movimento. Então, por exemplo, na clínica, às vezes eu movimento muito a criança e ela se desorganiza um pouco, o que é que eu faço com ela? Eu abraço ela, eu aperto ela. Porque essa informação chega mais rápido, vamos dizer assim, né, de forma simples, do que a informação de movimento. Então, se sua criança, por exemplo, na cadeira, que às vezes não tem tanto movimento, e você passa a movimentá-la, e ela fica um pouco, ou chora, descompensa um pouco, você abraça ela, você respeita o tempo, você faz menos na próxima vez, aí você vai crescendo com esse tempo. Mas dá para fazer sim, viu, na cadeira de rodas, dá para movimentar a cadeira de rodas. Inclusive tem parquinhos também que são inclusivos, né? Em Campinas, eu tô aqui em Campinas, tem um, que dá para colocar a cadeira de roda no balanço e balançar. Esses dias eu vi num congresso, eu vi um ajuste que foi muito, muito bonito, que uma família fez, colocou, era uma bicicleta, e eles fizeram, né, colocaram tipo uma adaptação na bicicleta para a cadeira de rodas. Então, ia uma pessoa pedalando e outra coisa, e um ferro assim ligando Na um cadeira. quadrado e a cadeira de rodas lá dentro. Então a pessoa ia andando e essa cadeira também ia junto. Então, assim, gente, gerar movimento com a criança, sabe? Eu posso, por exemplo, correr. Então, eu posso pegar a cadeira num lugar que é mais amplo, eu posso correr com a cadeira, empurrar na cadeira. Isso é um ótimo exercício para o sistema vestibular. Ana, vou te falar uma coisa, meu. Eu tô impressionado com a live. Porque assim, Ah, nossa, eu graça. tô aprendendo tanto. Você não tem noção. Você não tem noção como tá sendo bom. Como tá sendo bom mesmo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Você recomenda algum livro para ajudar os pais a estimular os filhos em casa? Sim, pessoal, eu recomendo um livro de um professor meu que foi traduzido para o Brasil recentemente. É um livro maravilhoso. É um livro que chama Enfrentando os Desafios do Desenvolvimento Infantil. Eu vou deixar a foto desse livro lá nos meus stories, para quem quiser depois pegar. É um livro que ele é muito simples, ele é feito para os pais, para os terapeutas também, quem quiser conhecer mais, entender melhor, ele também é muito bom. É linguagem simples, então isso que me encanta nesse livro. Ele é um livro que ele é bem ilustrado, assim, tem bastante imagens. É, tem uns capítulos que são para crianças que nasceram prematuras também, sabe? De como receber essa criança, como ajudar essa criança e tudo. Ele fala de todos os sentidos, não só dos que eu falei hoje, mas ele fala principalmente dos que eu falei, mas aborda de uma forma mais ampla, aborda sobre diversas coisas, e é muito simples a leitura, tá? Eu recomendo ele. Eu recomendo esse por hora, porque são muitos livros, mas esse eu recomendo agora. Eu tô com umas perguntas aqui que o pessoal mandou no grupo. A gente abriu um grupo, né, do WhatsApp para o pessoal mandar as perguntas lá. Temos uma pergunta aqui. Gostaria que falasse da toxina botulínica para maior abertura dos membros. Tá.
Pessoal, sobre a toxina botulínica, para a abertura dos membros, é o seguinte, a toxina, só para trazer essa informação mais geral, ela é um medicamento que é usado no músculo e aí faz com que aquele músculo não contraia. Então, ele impede a contração do músculo. Ok, só que ela tem um tempo de duração. Então, ela dura de 3 a 6 meses, a toxina botulínica. Ok, então assim, na pergunta fala sobre a abertura dos membros. A gente tem que entender o seguinte: se essa abertura desse membro não está acontecendo porque esse membro é só por conta da espasticidade, por exemplo, então tem um tônus muito alto e aí esse membro não abre por conta do tônus, daí a toxina botulínica ela pode ajudar sim, tá? Nesse caso, porque daí ela para, a pessoa para de contrair aquela musculatura, então consegue abrir o membro numa boa. Mas pode ser que essa abertura do membro esteja impedida por uma rigidez na articulação. Aí é diferente. Aí a toxina já não ajuda, sabe? Porque a questão agora está na articulação e não no músculo. Tá? Então, assim, super recomendo uma avaliação com ortopedista, pediátrico, para ver a indicação, se é uma indicação cirúrgica, se é uma indicação de toxina, ou se é uma indicação de outras medidas para controlar essa espasticidade. Como, por exemplo, bomba de baclofeno é uma outra medida para controlar a espasticidade. Uma outra também pode ser a cirurgia de risotomia dorsal seletiva, também é uma medida. Então, dependendo do grau da espasticidade, dependendo como for, você pode usar desde coisas mais leves, como, por exemplo, um medicamento, que esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu lembro, um medicamento que ele é usado para ajudar a reduzir a espasticidade, só que aí são casos mais leves. Aí a toxina botulínica ajuda também em um caso ali moderado, mas se for um caso mais severo, pode ser que seja comprometimento da articulação. Aí ela não ajuda. Entendi, entendi. Gostaria de saber se crianças com PC sentem muitas dores no corpo por conta da rigidez. Se sim, o que fazer para amenizar? Ah, certo. Pergunta bem. Pessoal, essa questão da dor, gente, ela tem até um capítulo nesse livro aqui que fala sobre a dor. A dor, gente, ela é algo muito subjetivo. Então, imagina, por exemplo, para mim, eu posso estar. Uma coisa me causa dor, para o Diego não causa dor. Então, a dor, como tudo que eu falei aqui, ela é programada também. Então, gente, crianças que cresceram, né, ouvindo a mãe, por exemplo, falando: Ah, que eu tô com muita dor, tô com dor nas costas, tô com dor nas costas. A criança, ela pode vir a ter a dor nas costas, mas não por uma questão da dor nas costas. Não uma questão física, mas como ela aprendeu com a mãe. Então, a dor ela é muito subjetiva. Na minha prática clínica, eu tenho crianças que são espásticas e que referem dor. Muitas vezes pela questão da articulação, tá mais enrijecida também, tem pouco movimento na articulação, referem dor. Já tem crianças que têm espasticidade e não referem dor. Então, vocês percebem que a dor é subjetiva. Mas, pensando na rigidez, sim, dá pra gente ajudar sim nessa rigidez. E caso a criança tenha dor e a criança não seja verbal, também não consiga expressar, a gente já ajuda. Se tiver dor ou não tiver dor, a gente ajuda essa criança. Como? Naquele primeiro princípio que eu falei, que é do toque. Tocar na criança, fazer massagem nela. Então, para reduzir a rigidez e a dor, porventura, se tiver, de músculos espásticos, o que eu recomendo? Eu recomendo duas coisas principais: calor e massagem. O calor eu posso fazer como? Eu posso fazer uma compressa nessa criança. Eu posso fazer. Tem umas mantinhas, que eu até tenho um aqui, que é uma manta assim, mais ou menos de 30 centímetros, que é uma manta térmica. Que ela pode ser bem usada, mas com vigília, né, dos cuidadores, não deixar lá. Por uns 15 ou 20 minutos, você pode deixar essa manta naquele membro que está muito rígido, para relaxar aquela musculatura. Depois você pode vir, pode fazer a massagem. Então, lembrando, gente, o toque ele é essencial, é muito necessário e é uma coisa que é nossa. Então, não é dos outros, é nossa. Então, vamos tocar. Então, toca nessa criança que está com rigidez, que está, porventura, sentindo dor. Faz uma massagem, pega um óleo. Nesse caso, eu indico os óleos. Então, faz uma massagem com óleo, porque o fato de você massagear também já vai aquecer, né, aquela região. Então, massageia aquela região que vai reduzir a rigidez e a dor se houver. Legal, legal.
Tem mais uma aqui. Pisada pronada, pés e pernas rotacionadas para fora. O que fazer para melhorar? Tá. Essa pergunta, gente, assim, é uma pergunta que eu não tenho uma resposta pronta para ela, porque envolve muito da biomecânica desse corpo, né? Essa pergunta traz que a pisada tá pronada, quem não sabe é uma pisada assim que tipo o pé fica caído, um pé chato, né? Também pode ser chamada. E então é uma coisa muito biomecânica, sabe? Eu precisaria avaliar para ver o que está acontecendo. Mas assim, na minha prática clínica, o que eu percebo? Muitas vezes as famílias vêm com uma queixa de pé, vem assim para mim, eu vim com a queixa porque meu filho está pisando pronado, porque meu filho está pisando supinado. Enfim, muitas vezes vem com essas queixas do pé, focado no pé. Mas quando eu vou avaliar, eu vejo que na prática o pé, ele não é ele que origina o problema, sabe? Muitas vezes a questão está no quadril. Então, muitas vezes os quadris estão em disfunção e aí vai descendo, né? Vai tipo assim, em cadeia, né? Aí o joelho também sofre, o pé sofre, mas na minha prática clínica o que eu percebo vem muito dos quadris. Então, assim, o que eu sugiro? Uma avaliação com o fisioterapeuta ou uma avaliação com o ortopedista para entender melhor de onde é que está vindo essa disfunção. Se é quadril ou se é o pé. Aí, dependendo do que for, vai ter uma conduta ou outra. É, E por aí vai, assim, uma conduta de uso de alguma órtese ou não. Então, assim, tem que fazer uma avaliação, porque é uma pergunta muito específica biomecânica. É Entendi. isso. Mas legal. Meu, é sensacional a live. Garanto que, tenho certeza absoluta que todo mundo aqui teria uma aula, né? Uma aula mesmo, uma aula sensacional. Eu estou muito feliz. E eu queria te agradecer, né? Que a gente está chegando ao final. Queria te agradecer por compartilhar tanto conhecimento assim com a gente. A gente que é pai de crianças com paralisia, a gente tem muitas dúvidas, né? Por mais que a gente vai nas terapias com as crianças, mas sempre a gente tem dúvidas. E a gente é um povo que gosta de perguntar, é curioso, às vezes fica lendo o livro, essas coisas. E, sinceramente, eu queria você aqui com a gente mais vezes, viu? Pra gente marcar mais coisas, mais lives, mais conhecimento, né? Para você passar para o pessoal. E deixa seu recado, como que as pessoas podem te achar no Instagram, passa seu contato, seu Instagram aí com você. Certo. Nossa, sou muito grata por esse espaço aqui de fala, esse espaço de escuta. E de verdade, gente, assim, minha mensagem final que eu posso deixar para vocês, para as mães, que eu vi que tem muitas mulheres aqui, é assim, se empoderem, sabe? Empoderem-se dos filhos de vocês, do tratamento dos filhos de vocês, sabe? Vamos buscar conhecimento, porque, como falaram aqui também, né, aqui no grupo, que o conhecimento liberta, e de fato, o conhecimento liberta. Então, vamos aprender mais, conhecer mais, entender que é possível sim. Eu não preciso depender só do outro. Eu posso fazer também. E eu posso fazer de forma amorosa, afetuosa. O que é muito mais legal, gente. Porque imagina, vocês conhecem os filhos de vocês, eles têm segurança com vocês. Então, não para sobrecarregar, sabe? Mas de uma forma que seja, como eu falei, seja leve para vocês também. Então, empoderem-se, mulheres maravilhosas, vamos juntas. No meu canal, a minha proposta lá é isso, é fazer com que esse conhecimento que está lá na parte, né, científica de artigos chegue de forma simples para as pessoas, para que possam estimular as crianças de forma simples em casa. Então, o meu Instagram chama @fisioanaisidório. Esse é meu canal lá. Eu estou à disposição. Quem quiser tirar dúvidas, mandar lá no meu direct. Se estiver precisando de algum suporte, a gente pode marcar uma conversa online. Eu tenho um consultório também em Campinas, próximo ao Castelo, que chama Clínica Conduz. Lá a gente atende nós somos uma equipe multidisciplinar e nosso forte lá é a pediatria. A gente é voltada para a pediatria, para a parte da neurologia pediátrica. Então, a gente tem físio, fono, TO, psicopedagoga, músicos, musicoterapia. Temos. Tem bastante coisa, viu, gente?
Estamos em parceria com nutricionistas também, né? Tendo esse olhar global, né? Esse olhar que integra, né? Integra todas as disciplinas, né? Para que haja um olhar mais global para a criança, que ela seja tratada. E também não só para a criança, viu, gente? Porque meu forte, eu estou sentindo que está muito voltado para as mães. Então, para as famílias em geral, mas as mães eu falo, tá, Diego? Não desconsiderando os pais também, você está aqui representando os pais. Mas para as mães, né, que estão muito aí na luta, na busca. Então, eu estou junto com vocês. Então, vamos juntas. E meu forte abraço. Estou à disposição, pessoal. Legal. Muito feliz por essa oportunidade. Valeu. E para o pessoal que pegou o finalzinho da live, a gente vai deixar a live gravada no canal, tá? Eu coloco o arroba da Ana lá e é só seguir, tá? E obrigado mais uma vez, tá? Obrigado ao pessoal que entrou. A gente conseguiu segurar uma audiência aí. Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigada, pessoal. Vamos em frente, vamos na fé que já deu tudo certo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, Obrigado, tchau. hein? Valeu.